Coletiva com Hélio dos Anjos, Marcos Ceroni, Ponte News. Hélio, boa tarde. Você tem problemas novamente para escalar a equipe, mas conta com a volta do Thiago Oliveira na zaga e vai pegar um time muito veloz. Como segurar a equipe do Ituano e qual é o seu discurso com os jogadores a respeito de voltar a pontuar e sair da zona da degola? Olha, o discurso com nossos jogadores ele tem sido constante, né? Buscar vitórias, criar situações para conquistar essa vitória. Realmente não vejo a equipe com maiores problemas baseado naquilo que a gente tem aqui para a escalação. A volta do Thiago ela é natural. O Thiago hoje é um dos sub-20 com maior minutagem dentro da competição da Série B. E nós vamos em busca mesmo de neutralizar a qualidade que o Ituano tem. Realmente, mesmo parecendo não ser um time tão rápido, mas é um time que tem uma saída boa, como fez agora o último gol contra a Tombense. E nós temos que ter todas as atenções direcionadas a esse adversário, que também busca aquilo que nós buscamos, recuperação na competição. Heitor Esmeriz, GE. Hélio, boa tarde. Felipe Amaral saiu no intervalo contra o Sport com dores no tornozelo. Ele tem condição de jogo para amanhã? Olha, nós temos até amanhã. Ele já treinou um pouco ontem, né? Realmente ele teve um problema no tornozelo no jogo anterior e acabou acontecendo de um desgaste dentro da partida contra o Sport, ele acusando dores no vestiário. Nós evitamos, junto com o departamento médico, fazer uma injetável nele para ele voltar. Eu acho que não podíamos correr esse tipo de risco com um jogador tão jovem e nós vamos tê-lo sim. Eu acredito que nós vamos tê-lo inteiro para esse jogo contra o Ituano. Isabela Sabelli, Tati Record TV. Boa tarde, Hélio. A Ponte ainda não venceu como visitante. Você acha que o fator emocional está atrelado a isso? Não. Eu acho que os jogos que nós perdemos fora de casa, a não ser o jogo contra o Operário, não foi tão abaixo no aspecto de comportamento, né? Mas nós tivemos erros, e os erros fora de casa, eles são fatais. Tanto que nós não tivemos, assim, um número de gols altos tomados fora de casa, diferença com o placar de muitos gols. Então detalhe, foi detalhe, como nós tivemos agora contra o Sport. Não terminamos tão bem taticamente o primeiro tempo, os últimos 10 minutos eu não gostei, e entramos para o segundo tempo com 2 descuidos, porque foi fatal para mim o descuido na falta. Pode parecer que não, mas nós temos alguns detalhes da falta que nós não gostamos. E, acima de tudo, o descuido logo em seguida de uma bela jogada do Sport. Mas a gente sabe que o aspecto psicológico não pode ser decisivo para você perder jogo fora de casa. É um complemento muito importante e nós temos que estar preparados mesmo para o jogo tático, técnico e físico. Wendel Coral, Rede Família. Hélio, contra a Chapecoense, Pedro Júnior voltou após um bom período fora de ação e foi titular durante 70 minutos. Logo depois acabou tendo um contrato rescindido. Um jogador que você elogia bastante é o Matheus Anjos, que não foi relacionado para o duelo diante do Sport e vinha atuando. Quais são os seus critérios utilizados para definir os titulares e quem é ou não relacionado? Olha, os critérios são treinos, os critérios são comportamentos durante a semana e as condições naturais dos jogadores. O Pedro pediu para sair porque o Pedro, por estar sempre apresentando um problema relacionado ao seu tendão de Aquiles, relacionado a não conseguir jogar aquilo que ele joga, como um bom profissional, ele pediu para rescindir. Foi um jogador que entrou naquele jogo em função dos problemas que nós tivemos, ofensivos, com a perda de jogadores, mas acima de tudo o Pedro sentiu desconfortável de não ter condições de estar sempre muito bem para jogar. E a questão Anjos, é assim, ninguém sabe, eu também não vou ter que ficar falando para todo mundo o que acontece com o Anjos. O Anjos tá com uma virose, o Anjos está com um problema praticamente desde o dia que nós fomos viajar para Recife. E inclusive não voltou a treinamento ainda. Por isso mesmo que o Anjos passa a ser uma perda para nós, até visando o jogo do Ituano em função desses problemas que ele vem acontecendo com ele. Israel Moreira, VV8 TV. Bom dia, Hélio. Em entrevistas anteriores, você disse ser possível administrar o elenco com 38 atletas. Com a necessidade iminente de reforçar a equipe, que se encontra na penúltima colocação da Série B,
Você continua avaliando como positivo essa quantidade de jogadores ou haverá redução nesse número antes mesmo do início do segundo turno da competição? Olha, eu acho o mais importante é todos que estão aqui ter consciência, principalmente os jogadores, que nós precisamos reforçar. Eu não escondo dos jogadores isso, mesmo tendo um número elevado de jogadores. E eu trabalho de acordo com a situação que o clube me apresenta. E o clube está me apresentando esse número de jogadores. Eu, em todos os momentos, em momento algum, reprovei na frente da minha direção, reprovei publicamente essa situação. Nós treinamos muito bem esses 38 jogadores. Muito bem. Daqui a pouco pode achar que é difícil administrar isso. Não é difícil quando você trabalha com o jogador olho no olho, quando você tem um nível de exigência altíssimo, quando você tem um trabalho organizado, quando o jogador sabe porque ele ficou fora de um treino, ele sabe porque ele treinou menos do que outro. Tudo aqui é muito monitorado, é muito bem organizado. Eu trabalho com 38 e se eu tiver que trabalhar com menos, vou trabalhar. Se eu tiver que trabalhar com mais, vamos trabalhar. Porque o mais importante é você reverter o quadro momentâneo da Ponte Preta e voltar a disputar o campeonato normal da Ponte Preta. Porque para mim o campeonato normal da Ponte Preta é você estar pontuando numa posição de meio de tabela para frente, não numa posição de meio de tabela para baixo. Vinícius Barel, Rádio Central. Boa tarde, Hélio. Na entrevista coletiva após o jogo contra a Chapecoense, você disse sobre a dificuldade que a Ponte Preta está apresentando em fazer a bola chegar com qualidade ao ataque. Sem o Norberto suspenso, o time terá novas alternativas para essa saída com mais qualidade? A questão nossa não é a saída de bola, né? E eu posso falar isso hoje friamente, porque eu já assisti tudo que tinha que assistir dos últimos jogos nossos, né? Então nosso problema não é a saída de bola, nosso problema nesse último jogo, na minha visão, foi você ter a posse de bola numa zona que não é perigosa. E o mais importante que eu citei é que nós, principalmente nos jogos dentro de casa, nós tivemos poucas chances de gol, criamos pouco. Por incrível que pareça, os 2 jogos fora de casa contra equipes que estão no grupo da frente, nós construímos muito mais do que construímos em jogos dentro de casa, como o caso específico do Novo Horizontino e também da equipe da Chapecoense. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Hélio, a Ponte tem até aqui o pior ataque do campeonato. Além do Luca no elenco, você tem Ramires, Leandrinho e agora o da Silva, que como profissional só marcou 3 gols em 3 anos. Você pediu a contratação de outro jogador para a posição ou está contente com o que já tem no elenco? O que mais se discute com a direção, o que mais se discute com as pessoas dentro do clube, são as possíveis contratações nossas para o futuro bem próximo, né? Só que nós temos que ter uma atenção muito grande, porque eu não gosto de contratar por contratar. Eu acho que isso é um peso financeiro muito grande para o clube, né? Falar que nós estamos totalmente satisfeitos com a evolução da equipe ofensivamente, em hipótese alguma. Mas, acima de tudo, nós vamos sim trazer jogadores para esse setor ofensivo ainda. O da Silva está se colocando em condições, é um jogador com potencial muito grande, né? Não é um jogador que a gente pode falar que veio aqui com toda a segurança de resolver o nosso problema, mas veio aqui com toda a segurança de ser uma peça também importante para nós. Queria que você fizesse uma análise, uma expectativa para o jogo de amanhã contra o Ituano. Olha, a expectativa é sempre de você conquistar resultado. Eu acredito que nós não fizemos um jogo ruim contra o Sport. Foi um jogo de detalhe. Foi um jogo onde nós, até os 38 minutos do primeiro tempo, tivemos ótimas condições de jogo. Voltamos para o segundo tempo, desequilibramos, sofremos 2 gols e após isso nós jogamos com a naturalidade que eu gosto que jogue. O que nós precisamos fazer é ser um time com mais qualidade dentro de campo, porque vontade, dedicação, a luta pelo resultado, em momento algum me deixa chateado. Mas acima de tudo, a evolução ofensiva da equipe, ela tem que acabar acontecendo e a gente vai estar trabalhando para isso.